Olá, bom dia. Meu nome é Márcia Regina Costa, eu sou psicóloga e por um convite do Miguel, da livraria Universo Psi, passo aqui para contar um pouco e rapidamente sobre o meu percurso na área da psicologia. Meu percurso começa sendo marcado quando, no nono período, pelo menos do que me lembro, eu participo da Conferência Nacional de Saúde, que lá nos primórdios estava dando origem ao que seria o SUS e que seria tão importante e sustentador na minha prática no dia a dia. Não tanto naquela época, ainda na graduação, como até hoje, já como professora de psicologia e uma pessoa que tem uma trajetória. Acho importante nesse dia que a gente comemora 60 anos da nossa profissão, pensar que nós podemos estar em todos os lugares, e todos os lugares mesmo, né? Eu estou falando para além dos muros do consultório. Eu falo muros porque às vezes esse é um lugar que, quando a gente entra ou começa o percurso estudando psicologia, a gente imagina que vai estar e que é o único onde o psicólogo pode estar, e eu digo que a gente precisa deixar que esses muros caiam. A gente pode estar na rua, a gente pode estar nas instituições, e aí pensando em hospital, escola, abrigo, sistema prisional, podemos estar em muitos lugares. Transitar entre eles é um fazer que a gente vai considerando ao longo da nossa formação. E aí eu fico pensando, eu já estive na escola, estou no hospital, né? Estive muito tempo inserida numa instituição hospitalar, que sustentou muito a minha formação, creche, escola, hospital, consultório propriamente dito. Isso tudo, né, foi muito baseado, solidificado por 3 vias. Não só pela graduação em psicologia, mas sempre na busca de estudar sempre. Conhecer um pouco mais sobre aquele campo, conhecer teorias e técnicas que me auxiliassem a ser um dispositivo ao estar nesses lugares para atuar melhor, para considerar uma prática mais consistente. Eu falo isso pensando que, passando por assistência, ensino e pesquisa nesses diversos lugares, hoje estar no lugar, tá? Exclusivamente de formação, pensando numa graduação, professora de graduação, é um desafio poder transmitir para quem está chegando todas essas possibilidades, sempre sustentada por teoria, técnica e principalmente, e acima de tudo isso, por muito afeto e ética. Acho que esse é o ponto principal. Pensando que nesses próximos 10 anos, nós que já viemos desde o jubileu, né, da psicologia, pensando sobre questões dos direitos humanos, estamos hoje vivendo uma consequência de pandemia e, junto com isso, todas as outras questões que permeiam. Aprender a lidar com as diferenças, com o diferente. Não estamos mais numa era positivista, então precisamos incluir na nossa escuta, de forma muito delicada e cuidadosa, questões sobre racismo, sobre gênero, sobre sexualidade, sobre diversidade de famílias, sobre o olhar para os autismos. Quer dizer, quanta coisa o psicólogo pode fazer estando nesses outros tantos campos. E pensando hoje na pandemia, no qual mostra pra gente aí uma face muito cruel, que impactou de forma devastadora a infância de crianças, a adolescência de outros, o início da vida adulta de tantos outros e a velhice, né? A gente tem aí pelo menos mais 10 anos para estudar, pesquisar e recolher, mas também, não é apenas recolher ficando de longe, também poder atuar, né? Atuações mais práticas, uma praxis mais próxima dessas pessoas. A gente aprendeu a usar eticamente as vias virtuais, que elas possam ser usadas com muito cuidado, que a gente se faça presente nesses espaços para atingir mais e mais pessoas,
sempre assistência, ensino, pesquisa com ética, com teoria e com prática. Eu acho que esses pontos são os principais e foram sempre os pontos que me nortearam e são hoje os pontos que eu tento transmitir para os meus alunos, sejam de graduação ou de pós-graduação. São os pontos principais que eu tento praticar na minha dedicação à parte clínica, seja supervisionando ou seja atendendo pessoas e orientando pais, enfim. A gente tem aí, a psicologia tem nos próximos 10 anos um vasto caminho, e eu convido a todos que estão aqui que pensem sobre essa ética, sobre a diferença, sobre os diversos lugares onde nós podemos estar e mais, que a gente possa sempre transmitir essas novas possibilidades com muito cuidado. Muito obrigada. Parabéns a todos pelo Dia do Psicólogo. Nós estamos ainda na batalha, no caminho. Não basta apenas dizer que as pessoas sofrem ou sofreram muito pela pandemia, que isso atingiu a saúde mental. É preciso que a gente siga a orientação da OMS, e aí pensando politicamente, e aí politicamente não partidária, mas politicamente no sentido da polis, da cidade. Pensamos e precisamos estar na cidade, dizendo que é preciso política pública efetiva para cuidar da saúde mental de tantos. Temos aí os CAPs, os CAPCIs, que precisam de muita ajuda e de muita atenção. Temos aí as organizações não governamentais, temos diversos projetos sociais, enfim. Todos esses campos são lugares onde nós podemos estar e executar a nossa ciência. É assim que a gente aprende a estar na vida, nas relações, e a psicologia fica mais forte. Ninguém pode substituir um humano que cuida do outro. A nossa profissão não vai se extinguir daqui a 10, 15 ou 20 anos. Uma máquina não pode nos substituir. Viva a psicologia com força e coragem e ética. Muito obrigada. Um bom dia.